Feed Forward. Entenda como aplicar esse conceito no seu negócio. Seja bem-vindo ao canal da QR Point. Estamos felizes em ter você aqui e esperamos que encontre conteúdos interessantes e informativos. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por visitar. De fato, você já ouviu falar ou pelo menos já recebeu algum feedback na sua vida, certo? Pois bem, o feedback é um termo muito conhecido pelos profissionais e é imprescindível para a carreira e desenvolvimento dos colaboradores. No entanto, para ampliar esse desenvolvimento, temos um novo termo, chamado Feed Forward. O Feed Forward, por sua vez, é um termo mais recente, porém, vem se destacando ao longo dos anos, pois permite um desenvolvimento muito mais abrangente dos profissionais, visando que eles conquistem objetivos e possam, de fato, evoluir na empresa. Ou seja, podemos dizer que o Feed Forward faz uma análise mais aprofundada dos colaboradores e torna o crescimento dele na empresa muito mais possível. Quer saber mais sobre esse termo? Quais são os benefícios para a sua organização e como aplicá-lo? Continue o vídeo. O que é Feed Forward? Em primeiro lugar, o termo Feed Forward foi criado pelo americano Marshall Goldsmith, um dos pioneiros da metodologia coaching. De forma geral, o Feed Forward é visto como uma ferramenta que auxilia os profissionais a alcançarem os seus objetivos futuros. À primeira vista, o significado do conceito Feed Forward é um olhar para o futuro. No entanto, o objetivo do termo é realmente conquistar objetivos e fazer com que o colaborador evolua na sua carreira profissional. Para isso, são analisadas algumas competências dos profissionais, para que sejam desenvolvidas oportunidades em curto e médio prazo aos funcionários. Ou seja, o Feed Forward serve como uma ferramenta para guiar e moldar o seu capital humano da melhor forma possível. Além disso, o Feed Forward pode ser monitorado pelos setores de RH e gestão de pessoas. Falaremos disso mais para frente. Agora vamos prosseguir. Como funciona o Feed Forward? Afinal, você sabe como funciona o Feed Forward? Pois bem, nós já explicamos o que é esse termo e detalhamos o que ele significa tanto para as empresas quanto para os colaboradores. No entanto, a ideia do Feed Forward é que esse conceito seja aplicado de forma leve, como por exemplo com uma conversa. Para além disso, é importante fazer perguntas que contribuam para o autoconhecimento do colaborador avaliado. Dessa forma, separamos para você formas de fazer a avaliação de Feed Forward, para que ela não seja confundida com o feedback e entenda. Você possui uma boa forma de se comunicar? Você acredita que é uma pessoa boa para gerir pessoas? Suas habilidades são suficientes para exercer seu cargo atual? Qual cargo deseja ocupar futuramente? Quais atitudes você deve ter para alcançar os seus objetivos? Quem pode auxiliar você nessa transição e de qual maneira? O que você espera ao realizar uma mudança de comportamentos e atitudes? Sem dúvidas, essa é uma ótima forma de fazer com que as pessoas desenvolvam o autoconhecimento e descubram a melhor forma de potencializar os seus esforços. Sendo assim, os seus objetivos poderão ser alcançados de forma bem objetiva. Qual é a diferença entre Feed Forward e feedback? Como mencionamos anteriormente, o Feed Forward, se não feito corretamente, pode ser confundido com o feedback e na maioria das vezes é. Por isso, separamos as principais diferenças entre o Feed Forward e o feedback. Confira. Feedback. Ao contrário do Feed Forward, que pensa o futuro dos profissionais, o feedback, como já diz o termo, é uma avaliação que reflete em um comportamento, pensamento ou atitude do passado. Um bom exemplo de feedback é quando os gestores conversam com um funcionário sobre algumas ações que ele poderia ter feito diferente nos últimos meses. A partir disso, é feito um plano de ações, para que essas atitudes do profissional não sejam feitas novamente. Conseguiu compreender? Esperamos que sim. Feed Forward. Como dissemos anteriormente, o Feed Forward pensa para frente, ou seja, pensamento no futuro e metas dos profissionais envolvidos. Além disso, o objetivo é sugerir e não cobrar, como é o caso do feedback. Por exemplo, existe um funcionário com dificuldade de se relacionar com as pessoas do seu ambiente de trabalho. Dessa forma, a sugestão é que ele trabalhe essa virtude de forma gradual para que lá na frente, ele não tenha mais problemas ou reduza suas dificuldades com relacionamentos interpessoais. Ou seja, o Feed Forward trabalha para que as virtudes sejam moldadas desde já, mas se preocupam com o futuro do profissional e o quão benéfica será essa virtude para a sua carreira. Por isso, as pessoas associam o Feed Forward com o autoconhecimento.
Afinal, por mais que as mudanças tenham sido sugeridas inicialmente pelos gestores ou analistas de RH, apenas os colaboradores sabem dos seus valores e podem identificar a melhor forma para aprimorá-los. Além disso, é muito importante lembrar que apesar das diferenças, ambos são muito importantes e o feed-forward pode servir de complemento para o feedback. O que relaciona o feed-forward com o coaching? Sem dúvidas, existem 3 termos que se relacionam de forma profunda, são eles: coaching, gestão de pessoas, autoconhecimento. Aliás, é muito importante lembrar que o feed-forward foi criado por um dos pioneiros do coaching e é uma ferramenta de desenvolvimento individual e coletivo. Por exemplo, vamos trazer o contexto de preparação de líderes. As ações trazidas pelos coaches se relacionam muito bem com as de desenvolvimento pessoal promovidas pela empresa, ou seja, causa impactos muito positivos individualmente e coletivamente. Quais são os pilares do feed-forward? Primeiramente, o feed-forward baseia-se em 3 pilares, são eles: o presente, o futuro, a positividade. O objetivo desses pilares dentro do feed-forward é engajar os profissionais, fazer com que eles tenham um bom desenvolvimento pessoal e, claro, tudo alinhado ao autoconhecimento. Nesse sentido, o resultado é que todos os pilares aumentam o bem-estar e a satisfação dos colaboradores na vida e no ambiente corporativo. Dessa forma, o profissional terá mais motivação, logo, tornando-se mais produtivo, como consequência, entregando os melhores resultados. Quais são as principais características do feed-forward? De fato, chegando até aqui, já foi possível entender melhor sobre o termo feed-forward, correto? No entanto, para se aprofundar mais no assunto, você precisa conhecer as principais características desse conceito. Entenda. Foco no futuro. Sem dúvidas, já está muito claro que o feed-forward pensa no futuro, não é verdade? Isso significa que os profissionais são altamente capacitados para sair da sua zona de conforto. Ou seja, eles podem se adaptar a situações com mais facilidades e serem mais flexíveis para identificar suas potencialidades. Autoconhecimento. A princípio, já deixamos claro que o feed-forward se relaciona perfeitamente com o autoconhecimento. Um bom exemplo disso é que o feed-forward visa auxiliar os profissionais a pensarem em seu futuro e descobrirem as formas para desenvolver as habilidades. Ou seja, o feed-forward é uma ferramenta perfeita para que o colaborador reconheça quem ele é de verdade e quais são seus pontos de melhoria. Estímulo de talentos. Por fim, quando falamos em feed-forward, pensamos na evolução de pessoas e profissionais. Com isso, é muito fácil relacionar o estímulo de talentos. Afinal, quando um profissional sabe que possui potenciais fortes conscientemente, eles passam a usar isso ao seu favor. Dessa forma, é possível alcançar uma alta performance, aprimorar as habilidades e tornar todos os resultados cada vez mais satisfatórios. Onde aplicar o feed-forward na gestão de pessoas? Em primeiro lugar, com o feed-forward o profissional consegue entender melhor qual é o seu papel dentro da organização e quem ele realmente é. No entanto, um dos pontos mais importantes é que ele se coloca em situações que o fazem ter a necessidade de avaliar os seus objetivos, além de buscar entender o que se espera em um futuro de curto, médio e longo prazo. Por isso, o feed-forward pode ser aplicado no setor de gestão de pessoas em diversas ocasiões do cotidiano. Como mencionamos anteriormente, o feed-forward pode servir como um complemento para o feedback. Afinal, a análise feita no profissional mediante as situações passadas pode dizer o que se espera do futuro. Outra forma de utilizar o feed-forward, que também já mencionamos aqui, é os líderes fazerem questionamentos importantes em cada departamento. Inclusive, já colocamos algumas perguntas que podem ajudar nessa tarefa. Além disso, uma das funções de um líder é trabalhar para o desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Ou seja, ele não precisa esperar para fazer uma avaliação formal com seus funcionários. Por fim, é possível utilizar o feed-forward na gestão de pessoas utilizando a cultura organizacional, dando suporte e apoio no desenvolvimento pessoal. Ademais, o estímulo de talentos, ou melhor, o incentivo para a transformação, pode gerar algumas virtudes, tais como maior engajamento, comprometimento com o trabalho, motivação, melhoria no clima organizacional, entre outros. Como estruturar e aplicar um processo de feed-forward? Primeiramente, existem diversas formas de estruturar um processo de feed-forward, no entanto, escolhemos uma das principais formas. Veja só: identificação do comportamento a desenvolver. Em primeiro lugar, é importante traçar as metas e essa etapa serve justamente para isso.
Definição dos apoiadores e mentores. Após mapear as metas, é importante definir as parcerias que vão acompanhar os profissionais. Ou seja, o foco é auxiliar os profissionais a atingir os seus objetivos, claro, sempre focando no futuro. Criação de um plano de desenvolvimento. Nesse sentido, é importante se adequar a algumas virtudes do colaborador ao criar um plano de desenvolvimento, tais como estilo, motivação, aspiração, continuação de um ciclo. Sem dúvidas, é extremamente importante que o feed-forward seja feito constantemente. O ciclo contínuo permite alguns acontecimentos como, por exemplo, rastreamento, calibração, ajustes, otimização de espaço, prevenção de problemas, apoio imediato dos supervisores. Dessa forma, o processo de feed-forward é feito para se adaptar a todos os colaboradores, além de poder ser implementado em todas as organizações. Exemplo de uma aplicação de feed-forward. Primeiramente, suponhamos que a sua empresa trabalha com serviços de recursos humanos. Um dos colaboradores, Gabriel, entrou em reunião com um cliente, além de estar acompanhado por sua supervisora. No entanto, no momento da apresentação, Gabriel falou super bem, mas acreditou que o cliente já sabia o básico do setor de recursos humanos e partiu de um princípio um pouco mais avançado. Por outro lado, o cliente se via perdido e começou a fazer perguntas, encaminhando Gabriel para questões atrás do que ele tinha preparado para abordar. Ou seja, o cliente teve dificuldades para entender os benefícios e princípios básicos de recursos humanos. Após terminar a reunião, Maria, sua supervisora, chamou Gabriel para fazer o processo de feed-forward. Maria então questionou Gabriel pelas suas experiências e domínios sobre o assunto, sobre como ele poderia mudar uma situação como aconteceu na reunião. Dessa forma, a Maria abriu uma autorreflexão na mente de Gabriel, que por sua vez buscou soluções. Além disso, Maria também disse que Gabriel poderia utilizar sua boa oratória a seu favor para conquistar os objetivos futuros. Ficou claro para você o que é o feed-forward? Afinal, quais são os benefícios do feed-forward para a sua empresa? De fato, fazer o uso dessa estratégia de gestão de pessoas é muito importante e vantajoso para qualquer empresa. Entretanto, os benefícios são bem próximos dos de feedbacks. No entanto, o feed-forward tem um potencial mais forte para trazer resultados mais satisfatórios para a organização. Saiba quais são as vantagens. Melhoria do clima organizacional. Sem dúvidas, podemos citar a melhora do clima organizacional como um dos melhores benefícios do processo de feed-forward. De fato, o relacionamento interpessoal dos colaboradores e gestores fica muito mais abrangente. Afinal, a comunicação fica mais transparente entre os times. Além disso, o feed-forward é essencial para as empresas que buscam profissionais motivados e que visam um crescimento profissional. Ademais, apenas com a melhoria do clima organizacional, é possível ver um aumento de produtividade e redução de rotatividade. Retenção de talentos. A princípio, um dos principais benefícios de implementar o processo de feed-forward na sua empresa é a retenção dos colaboradores. Afinal, quando o colaborador se sente valorizado, ele busca se fazer mais presente na organização. E claro, vários fatores contribuem para isto. Por exemplo, quando os gestores perguntam os objetivos dos colaboradores e se preocupam com os sonhos deles. Além disso, isso mostra o quanto a empresa se preocupa com o futuro do colaborador e o quanto quer que ele cresça dentro dela. Aumento da produtividade. Como dissemos anteriormente, com a melhoria do clima organizacional que o processo de feed-forward proporciona, é possível aumentar a produtividade. Afinal, um profissional que se sente valorizado, busca sempre querer produzir mais e contribuir para o crescimento da organização. Ele busca, por exemplo, melhorar as demandas do cotidiano, aprender novas técnicas, buscar novos conceitos. Além disso, utilizando essas vantagens da forma correta, a sua empresa ainda poderá ter redução de gastos. Além disso, os resultados podem melhorar a sua visão no mercado, pelo público, pelo mercado e pela concorrência. E claro, para que os seus gestores e setor de RH possam dar mais atenção às pessoas e focar menos nos processos. Para melhores resultados, temos uma dica importante. Tudo o que você perdeu sobre outsourcing. Outsourcing é um termo usado como representação de terceirização dos serviços realizados dentro de uma empresa. Dessa forma, a prática é capaz de reduzir a carga de trabalho interna, enquanto dimensiona a produtividade e o alcance das atividades. A partir disso, a empresa consegue identificar os processos que fazem sentido manter internalizados e os que podem ser otimizados e terceirizados.
Desse modo, é preciso envolver profissionais subcontratos ou outras empresas, ou seja, profissionais que irão cumprir demandas fechadas de acordo com as tarefas ou atividades propostas. Diferente do que a maioria das empresas imaginam, o outsourcing pode contribuir muito para o desenvolvimento e resultado da empresa, já que com esse método é possível melhorar a performance e reduzir os custos da organização. E é claro que além das vantagens, existem também as desvantagens e vamos abordar essa temática um pouco mais à frente. Agora entenda o outsourcing de forma assertiva no conteúdo completo em nosso site, o link está na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha gostado e que volte em breve para mais conteúdos incríveis. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!